Checkup no rádio. E antes de começar aqui o nosso quadro aqui, eu quero hoje mandar um forte abraço. Acabei de receber aqui a informação de que hoje também é o aniversário do ex-prefeito de Caicó, doutor Nilson Dias, né? Médico, né? Pessoa muito querida, empreendedor, né? Aqui no município de Caicó. Recebendo aqui os parabéns dos seus filhos Túlio, né? Thales, Tiago, sua esposa, os netos, família imensa, né? Do doutor Nilson Dias. Quero muito bem a doutor Nilson. Inclusive, eu até brinquei um dia, mas... Faltam os filhos aí articular aí, né? Acho que o doutor Nilson ele deveria um dia falar a Caicó, né? Contar um pouco da sua história. Ele que tem uma história aí na saúde, na política, né? Na família. Então, quem sabe um dia o doutor Nilson pode, sei que ele está com a saúde aí um pouco em estado de alerta, né? Mas está bem, graças a Deus, né? Então, doutor Nilson, que Deus te ilumine, viu? Muitos anos de vida, muita paz, muita alegria, que a saúde possa ser restabelecida e que você continue aí usufruindo aí dessas alegrias com essa família maravilhosa que você tem, tá bom? Eu tô sabendo, pois é, o Túlio colocou aqui que ele está preparando um documentário, coisa boa, viu? Bacana, viu? Abraço, doutor Nilson Dias, parabéns aí, muitos anos de vida. Doutor Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Alexandre, bom dia a todos os nossos ouvintes, meus parabéns aqui para o doutor Nilson Dias, figura querida também. Desejo muita saúde, muita felicidade para ele e para toda a família dele. Falar aqui hoje de um tema bem interessante, já falamos sobre isso alguns anos atrás, né? Vamos voltar de novo, né? Está terminando o ano, né? Terminando o ano, né? O tema vai voltar de novo. E, assim, e a turma gosta de simpatia, né? Simpatia para arranjar um namorado, simpatia para entrar 2020, para ganhar na Mega da Virada, né? 500 milhões de reais, Ave Maria, dinheiro demais, viu? E o nosso tema de hoje é simpatias para a saúde do coração no ano novo. E aí? Vamos lá. Primeira simpatia as primeiras simpatias são para quem faz a feira do mês, tá certo? Quem não faz a feira, quem não sabe quanto é o preço do arroz, do feijão e da carne, anote aí para avisar para quem faz a feira, né? Geralmente tem alguém ou um conjunto de pessoas, né, na casa que são responsáveis pela feira, então essa primeira parte vai para quem faz a feira do mês. Primeira coisa, trocar o sal da feira, sal normal, pelo sal light, certo? Essa é a primeira simpatia que vai funcionar para o coração. Marcos, mas o que é o sal light? É um sal com teor reduzido de sódio, certo? Já tem uma série de estudos cardiovasculares que mostram que quando você reduz o consumo de sódio, de cloreto de sódio, e aumenta o consumo do potássio no seu lugar, e esses sais com teor reduzido de sódio, eles têm essa propriedade, você consegue obter benefícios de redução da pressão arterial, que consequentemente vai lá na frente reduzir as doenças cardíacas que realmente impactam na nossa vida, como infarto, AVC, entre outros. Então a primeira coisa seria essa. E onde é que encontra? Na maioria dos supermercados grandes aí você consegue encontrar. Alguns ficam na seção de sal mesmo, outros ficam na seção de produtos light. Ali é onde você vai ver a granola, onde você vai ver os produtos dietéticos. Aí o açúcar mascavo, você vai encontrar também o sal light. Geralmente ele vem com o nome de sal light mesmo, ou sal com teor reduzido de sódio, né? Geralmente a redução é em torno de 50%. Existem outros sais que reduzem até mais, 70%, mas se você tiver um sal que reduza 50% do sódio, você já tem aí um grande benefício. Aí, naturalmente, algumas pessoas podem perguntar, e o sal do Himalaia serve? O sal do Himalaia é um sal que tem aquela cor diferente, a cor rosa, devido a alguns minerais que se apresentam em maior quantidade exatamente naquela região, na região do Himalaia. Esses minerais, eles acredita-se que eles tenham na verdade, se sabe que esses minerais eles têm de fato benefício para o nosso organismo, mas não há comprovação. Pelo menos eu não conheço, se houver, eu volto aqui e corrijo isso, mas nunca vi uma comprovação testando especificamente esse sal, o sal do Himalaia, com o sal normal ou com o sal light, comprovando que ele de fato produz e reduz a pressão arterial. O que acontece é que por ele ter esses outros
esses outros minerais, acredito que magnésio e manganês, ou é um ou é outro, ou são os dois, por ele ter mais desses outros minerais, você acaba produzindo um efeito benéfico no organismo. Isso é fato, mas o que a gente precisa ter atenção é que esse benefício ele não está, vamos dizer assim, comprovado cientificamente. Esse é um dos problemas. O segundo problema é o custo-benefício acaba não compensando muito, porque no geral o sal rosa do Himalaia ele acaba sendo mais caro do que o sal light. E terceiro, eu já vi notícias assim de que há certas falsificações sobre esse sal do Himalaia. Já vi, não sei de fato, não pesquisei a procedência a fundo, mas eu já vi algumas reportagens mencionando que a extração de fato do sal rosa do Himalaia ela é extremamente cara. É um produto difícil de ser extraído e é caro. E pelo preço, apesar de ser caro, né, mas pelo preço que é vendido, atualmente desconfia-se que algumas dessas marcas de fato elas não trazem mesmo esse sal que vem lá da região da Ásia. Imagina o frete, né, como é que está o preço da gasolina, imagina o frete que você tem para você sair lá do outro lado do mundo para vir para cá. Então, acredite-se que esse sal, de fato, algumas das marcas possam não trazer, de fato, o sal com essa origem lá na região do Himalaia. Então, esses são questionamentos que a gente coloca. Então, se for para você consumir um tipo de sal diferente do sal normal, consuma o sal com teor reduzido de sódio, porque esse tem, de fato, comprovação por meio de estudos, vai ser menos caro do que o sal rosa do Himalaia e você vai estar consumindo um produto que vai ser fabricado aqui mesmo, no país, e não tem muito questionamento a respeito. Ele tem um gosto diferente, se você pega uma pitadinha dele e coloca na boca, você sente que ele tem um gosto diferente do sal normal, do sal comum, mas com o tempo a gente acaba se acostumando, e isso tem grandes benefícios para o coração. Segunda simpatia, para quem ainda dentro da feira, para quem faz a feira, é comprar metade da quantidade de arroz que você compra na forma de arroz integral. Então você faz as contas na sua casa. Eu compro 4 kg de arroz na minha casa por mês. Então a partir de agora na minha feira vai entrar 2 kg de arroz normal, 2 kg de arroz integral. E aí já vou responder a pergunta que eventualmente alguém mande aqui. E o arroz da terra, ele serve? Ele não conta como arroz, apesar de ser um arroz melhor do que o arroz branco, do que o arroz polido, mas ele não conta como arroz integral verdadeiramente, certo? Porque o arroz integral, na verdade, ele tem parte da casca ainda dentro dele. E isso aumenta o seu teor de fibras, e esse aumento do teor de fibras é o que, de fato, ajuda a reduzir em até 30% o risco dos pacientes de desenvolverem diabetes. 38%, se eu não me engano. É uma redução até impressionante para uma medida que assim, relativamente simples de ser executada. O preço do arroz integral hoje não tá tão... Antes era muito mais caro, era praticamente o dobro do preço. Hoje você encontra com 50 centavos, R$1 a mais, você consegue encontrar o quilo do arroz integral, e aí a gente faz as contas. O fim de ano está chegando, as contas estão ficando mais caras, a inflação agora está começando a controlar um pouco mais, mas o acumulado pesa no bolso. Mas se a gente pensar assim, eu vou gastar 2 quilos de arroz, vou chutar aqui, 2 quilos de arroz integral por mês, vai me custar R$1 a mais, vai ser R$2. Não tem nenhum remédio de pressão, exceto aqueles que você adquire no programa da farmácia popular ou na farmácia da unidade básica de saúde, que são gratuitos. Qualquer remédio que você for comprar, ele vai custar mais do que R$2 por mês. Então, você está fazendo um investimento na sua saúde no futuro. Então, quando a gente não faz esse investimento agora, lá na frente a gente paga 20 para poder recuperar a pressão que a gente não cuidou, para poder recuperar a saúde que a gente perdeu por conta desses hábitos que não são saudáveis. Então, você gasta um pouco mais. A mesma coisa com relação ao sal. Sal normal custa R$1, R$1,50. Esse sal light custa R$7. Eu sei porque eu compro. Então, custa R$7 um pacotinho com meio quilo. Isso quer dizer que o quilo inteiro do sal vai custar R$14. É caro? É, muito caro. Mas a gente não... Para consumir 1 quilo de sal dá um certo trabalho, né? Não é a pessoa estiver consumindo 1 quilo de sal todo mês, 2 quilos de sal todo mês, a não ser que seja para muita gente, pode ter alguma coisa
errada dentro da casa, a mão deve estar pesada. Então não é tão rápido assim para você consumir. E outra coisa, essa diferença de R$1 para 14, que você vai ter aí, que esses R$13 vão ter um impacto gigantesco sobre o nível de pressão arterial. Lá na frente você vai ter que comprar um remédio por 20, por 30 e ainda sem saúde, tentando recuperar a saúde que tinha. Então, esse benefício do arroz integral e do sal light na feira do mês, isso realmente faz muita diferença. A nosso ouvinte tirou até a pergunta aqui que eu ia fazer. E o arroz de leite altera muito as nossas taxas? Então, depende do leite que você utiliza, tá certo? O leite integral, ele tem um teor de gordura maior. Se você usar o leite desnatado, você pode, de fato, consumir com quantidades moderadas, mas pode consumir sem tanta preocupação assim. O grande problema do arroz de leite é a quantidade de gordura que está presente no leite que você está usando. Se for o leite integral, tem um teor de gordura aí, acho que da casa de 3 a 4%, se não me engano. Quando você coloca ele desnatado, esse percentual ele reduz bastante. Então, tenha atenção só com o tipo de leite que você está utilizando. E a última dica a última simpatia para quem faz a feira é: some a quantidade de carne. Você sabe, Alexandre, você sabe a quantidade você é que faz a feira ou não? Faz, pronto. Você sabe a quantidade de carne que você consome? Carne, frango, peixe que você consome por semana? Não precisa dizer não, né? Só dizer se você sabe ou não. Não, sei. Sabe, pronto. Por semana ou é por mês que você faz a feira? Não, por semana. A pessoa faz por semana, tem uns que faz de 15 em 15, tem outros que faz por mês, pronto. Vamos dizer que a pessoa faça por semana, que a maioria das pessoas faz por semana. Então você faz o cálculo em casa, pega um papelzinho no celular mesmo, você anota. Eu compro tantos quilos de carne, tantos quilos de frango e tantos quilos de peixe. Vamos dizer aqui, Cacá, eu compro 0 kg de peixe, eu compro 1 kg de frango e compro 3 kg de carne. Pronto, dá 4 kg. Você vai pegar esse número e vai dividir ele por 3. E aí um terço você vai comprar de carne mesmo, carne vermelha, um terço você vai comprar de frango e um terço você vai comprar de peixe. Compro 4 quilos, para arredondar, boto 4,5. Compro 4,5 kg por mês, sendo que é 3 kg de carne, 1,5 kg de frango e 0 de peixe. O que é que a gente vai fazer? A gente vai botar. Quanto é 4,5 dividido por 3? É 1,5. Então eu vou botar 1,5 de carne, 1,5 de frango, 1,5 de peixe. Lá em casa a casa é grande, a gente consome 6 quilos por semana. Então é 2 quilos de carne, é 2 quilos de frango, é 2 quilos de peixe. Então se você colocar, na hora que você for comprar a sua carne, né, a sua proteína animal, você colocar de forma igualitária, você vai chegar de forma prática no objetivo que as diretrizes de cardiologia recomendam, que é você consumir carne 2 vezes por semana, consumir peixe pelo menos, carne no máximo 2 vezes e peixe pelo menos 2 vezes. Se você pegar aí que a semana tem 7 dias, dá praticamente um terço para cada, né? Sobra um pouquinho a mais, mas se a gente dividir por 3 já vai ser mais do que suficiente aí para a gente chegar o mais próximo possível dessa meta. Então, o ideal seria a gente consumir 1/3 de carne vermelha, 1/3 pelo menos de peixe, e o restante fica à vontade, e aí a gente coloca o frango para ficar ali no meio. Eu acho que isso facilitaria as contas e facilitaria também em relação à saúde. Agora, para o coração, o que é melhor? É o peixe, a carne ou o frango? Sem dúvida que os peixes, é porque a gente não tem muito essa cultura aqui, Marcos, mas a gente chama os peixes gordurosos, geralmente de água salgada, salmão, sardinha, atum, truta, eu nunca nem vi uma na vida, nunca nem vi nem pra, também não sei nem que jeito é, né? A gente conhece salmão, que é muito caro, é mais de R$100 o quilo, não dá para botar na feira toda semana. Sardinha na latinha, né? E atum na latinha também para a maioria das pessoas. Esses então, tilápia, tucunaré, né? Então, os peixes nossos, eles não têm eles são saudáveis porque são carnes brancas com gorduras mais saudáveis, mas eles não têm a mesma composição corporal que tem esses peixes que a gente mencionou aqui, por conta da alimentação que esses peixes especificamente têm. E aí eles, por conta da alimentação deles, eles se alimentam de um tipo muito específico de bichinhos que resultam, que a composição corporal deles eleva a quantidade do que a gente chama de ômega 3, que são gorduras boas. E aí esses peixes gordurosos, são peixes melhores. Na nossa rotina aqui, na nossa cultura, a gente não tem muito essa cultura. Quem quiser e puder consumir esses daqui, tá ótimo. Esse 1/3 que a gente falou que consumir aqui, tá ótimo. Quem não puder, consome o nosso peixe mesmo, porque consumir o nosso peixe, você está consumindo uma carne branca, que tem um teor de gordura menor do que as carnes
vermelhas e que também tem um teor de resposta imune, de ofensividade, vamos dizer assim, menor do que das carnes vermelhas. Então, acaba sendo um substituto para a carne vermelha. Nesse aspecto, a gente recomendaria que... recomendaria não, né? Eu pontuaria aqui como o melhor dos três, como sendo o peixe mesmo. Peixe e frango, eles praticamente ficam na mesma categoria como carnes brancas, e esses peixes específicos aqui, o salmão, atum, sardinha, eles têm uma categoria acima, porque além de serem carnes brancas com menos teor de gordura, eles têm uma gordura que é mais saudável, que é a gordura conhecida como ômega 3. Então eu colocaria os peixes como melhores para o coração, tá certo? Essa é a dica, essas são as 3 simpatias para quem faz a feira. Aí para quem faz o lanche da tarde, a simpatia é trocar o pão com nata, que é tão conhecido daqui da gente, ou o salgadinho, que é prático, que é gostoso, né? A gente não vai mentir, né? Que é gostoso, mas não é saudável. Trocar o sorvete, trocar a pipoca por uma semente. Aquele mix de sementes, tem muito para vender aí em supermercado. Você tem um mix de semente de uvas passas com castanha de caju, com castanha do Pará, com amêndoa. Troca esse lanche da tarde do pão com nata, do salgadinho, da pipoca, por esse mix de semente. Se for levar uma fruta, leva um abacate. Por que especificamente essa sugestão, né? É lógico que o cara não vai comer abacate de segunda a sexta, né? Faça isso uma vez na semana, 2 vezes na semana, daqui a pouco você se acostuma e está pensando aí em outras alternativas. Mas por que eu trouxe especificamente essa sugestão de trocar o pão com nata, de trocar o sorvete salgadinho, a pipoca, especificamente pelo mix de sementes, pela castanha do caju, castanha do Pará e pelo abacate? Porque você está fazendo aí uma troca de gorduras ruins, né? Basicamente gorduras trans aí na pipoca, no salgadinho, no sorvete, a gordura saturada que em grandes quantidades faz mal, que está presente aí na nata. Você está fazendo uma troca de gorduras que não são legais, gordura saturada e gordura trans, por gorduras mais saudáveis, que estão presentes aí nessas sementes, na castanha, na castanha de caju, no abacate. São gorduras mais saudáveis que ajudam a gente a melhorar o perfil de colesterol da gente. Então essa seria a dica em relação ao lanche da tarde para quem faz o lanche da tarde. Uma outra simpatia que a gente pode fazer aqui é dedicar 15 a 20 minutos para você mesmo, tá certo? A gente precisa, eu sei que o trabalho é muito corrido, né? Para todo mundo. Eu sei que por conta disso a gente acaba tendo pouco tempo para a família, para outras pessoas, para os amigos, mas a gente também precisa de um tempo para a gente, um tempo onde a gente se desconecte de preocupações com o trabalho e se desconecta inclusive das outras pessoas. E aí esse dedicar 15 a 20 minutos para você mesmo, a sugestão incluiria deixar o celular no silencioso, aquele que nem vibra, tá certo? Porque se botar no vibrador, no vibracal, como chama, o celular vai vibrar, você vai sair daquele momento que você está dedicando a você mesmo, né? Deixa o celular ali 15 a 20 minutos por dia. Se a pessoa ligar, se a pessoa chamar no WhatsApp, você responde depois. Nesse período de 15 a 20 minutos, eu acho que a gente merece isso, sabe? Com essa correria da vida, com tanta coisa para a gente se preocupar, eu acho que a gente merece um tempo para a gente desligar-se e tentar preocupar-se menos. Até para a gente estar em melhores condições para enfrentar o mundo, porque a pancada ela vem todos os dias vem uma demanda nova. Então, nesses 15 a 20 minutos, qual era a sugestão? Deixar o celular no silencioso, sem nem vibrar, certo? Então vai tocar e você não vai saber, vão mandar mensagem no WhatsApp, no Instagram, você não vai nem saber, você responde depois. Nesses 20 minutos você não olha o celular, você não olha a televisão, não adianta você pegar isso para ir para a internet, no computador, para ir para Netflix, para ir para o YouTube, não vai funcionar, tá certo? Você vai estar desconectado de todo mundo, vai estar fazendo o quê? É uma coisa que antigamente se fazia mais quando a gente vivia uma vida mais rural. Hoje em dia a gente não faz. Pescar, sabe a história de pescar? Não pescar por atividade
atividade de trabalho. A pessoa que é pescador, pesca por obrigação, pelo trabalho dele. Eu digo pescar, você botar ali a varinha e ficar lá esperando ver se o peixe vai vir ou não durante meia hora. Você está pensando em quê? Em nada. Não estou pensando em nada. Isso é na prática, o que as pessoas... É lógico que eu estou fazendo uma redução muito simplória aqui. Por favor, não me critique por isso. Eu sei que não é só isso, mas o que eu estou dizendo é que não pensar em nada... Relaxar, né? Esvaziar a cabeça é meditar, é uma forma de meditar. Então, você não vai conseguir esvaziar a mente, você não vai conseguir relaxar, você não vai conseguir descansar de verdade se você estiver ligado em outra coisa. Se você desliga de uma para ligar de outra. Então, 15 a 20 minutos por dia sem o celular. Nesse período que está sem o celular, você não vai também acessar nenhum computador, nem a internet, e não vai pensar em nada. Tem boleto para pagar, tem a conta, amanhã vai ter alguma coisa, vai ter uma reunião lá no trabalho, e tem aquele parente que está doente que você precisa cuidar, mas tudo isso você vai deixar para pensar daqui a 20 minutos. Agora você vai pensar em quê? Não vai pensar em nada. Se o pensamento vier também, não brinque com ele não. Deixa ele chegar, deixa ele ali, daqui a pouquinho ele vai embora. Fique lá, tente não pensar em nada. Se esforçar para isso, na verdade, às vezes resulta em você ficar brigando com a própria cabeça. Não brigue com ela não. Se o pensamento chegar, deixa ele ficar, daqui a pouco ele vai embora, ele vai sozinho embora. Então é nesse momento em que você relaxa, descansa e faz aí uma respiração profunda e lenta. E a gente sabe de estudos científicos que esses momentos aí, 15 a 20 minutos de momentos de respiração mais lenta, aquela respiração bem funda, você puxa bem a respiração o máximo que conseguir, solta bem devagar e tenta não se preocupar, não pensar nas coisas que tem. Se o pensamento aparecer, você deixa ele lá. Daqui a pouco ele vai embora e pronto. E vai ficar tudo bem. E depois você vai se preocupar com ele de fato. Mas naquele momento você diz, não, aqui esse momento é o meu, eu estou só observando aqui. Estou igual o cara que está pescando por lazer. Estou só vendo a vida passar aqui. Veja a vida passar por 15 a 20 minutos, olhe para a natureza, vá ver um passarinho, vá olhar para uma árvore, ficar pensando na árvore, sem muita preocupação. Nesse período, você vai estar meditando, vai estar relaxando, você vai estar fazendo uma respiração lenta e profunda, e todas essas coisas, elas têm impacto sobre a nossa saúde do coração. Isso é comprovado cientificamente, reduz a pressão arterial. Às vezes a gente luta tanto, Marcos, para aumentar, eu digo isso assim, porque essa é a minha atividade de consultório, eu luto tanto para tirar 1 ponto de pressão arterial dos pacientes. E o paciente está agoniado porque trabalha em 2, 3 empregos, cuida de uma pessoa doente em casa, amanhece de 5 horas da manhã, só vai dormir de 11 horas da noite, não tem tempo nem para pensar em si mesmo e tal. E a solução que eu apresento, infelizmente, é acrescentar mais um remédio. Isso vai ter mais custo para ele, vai ter alguma interferência sobre o organismo, porque medicação, a gente faz porque é o jeito, eu faço porque precisa, porque eu vejo que o paciente chegou numa situação em que a gente não consegue resolver de outra forma, mas às vezes eu luto bastante, fazendo medicações para poder baixar 1 ponto da pressão arterial. O paciente está com a pressão de 14/9 e não consegue baixar, mesmo usando 2, 3 remédios, lá vou eu ter que fazer mais um para poder ver se eu baixo essa pressão para 13/8. E essas medidas que a gente mencionou aqui, você dedicar-se 15 a 20 minutos para si mesmo, relaxar, respirar fundo, meditar, segundo a diretriz brasileira de hipertensão arterial, elas podem, em conjunto, reduzir a pressão arterial em 1 ponto. Então, se a pressão está 14, ela vai cair para 13. Se ela está 16, ela vai cair para 15. Se ela está 13, ela vai ficar em 12, vai ficar mais longe. E essa queda já é significativa? Já é significativa. É isso que eu estou dizendo. Às vezes a gente luta muito para conseguir isso ao custo de remédio, que vai ter um impacto para o paciente, tanto financeiramente quanto no organismo. E você faz uma medida como essa, que não vai ter custo financeiro, não vai ter custo para o organismo, na verdade vai ter benefício para o organismo, e às vezes você achar o tempo, a sua rotina para poder conseguir fazer isso, vai lhe produzir um benefício grande. Então a simpatia seria essa, você pegar aí 15 a 20 minutos por dia e dedicar a você mesmo. E a última simpatia que eu traria seria parar de fumar. A esse específico é dedicada a quem fuma. A gente negocia tudo no consultório. Quando o paciente chega, eu negocio tudo. Eu negocio atividade física, foi uma outra simpatia que eu não falei, mas é importante, né? Fazer exercícios físicos aí pelo menos 30 minutos por dia.
se mexer, na verdade. Durante muito tempo a gente falava de exercícios físicos de moderada intensidade, que é aquele que deixa você cansado. Hoje a gente sabe que qualquer nível de exercício físico, qualquer mexida que você faça já é melhor do que não fazer nada. É lógico que o exercício de moderada a alta intensidade continua sendo preferido, porque você treina melhor o coração e você também faz com que a pessoa perca peso. Mas, se você não pode fazer isso, faça um exercício leve, certo? Se mexa mais do que o que você está mexendo atualmente. E isso vai fazer benefício para o seu coração, certo? Mas, voltando para a história do parar de fumar é a pessoa que fuma, certo? A gente negocia tudo, negocia quantidade de exercício, negocia bebida alcoólica, negocia alimentação, mas cigarro a gente não tem como negociar. Não dá para deixar só um cigarrinho por dia, só 2, certo? É óbvio que a gente não tem poder de polícia, eu não mando na vida de ninguém, eu só faço orientar, mas eu não posso ser conivente com a pessoa que consome cigarro. Eu entendo que é um vício, que é extremamente difícil, mas a gente precisa da dedicação do paciente de procurar ajuda para isso. Nunca tentou? Tente. Tentou e não deu certo? Procure um psicólogo, procure um adesivo, procure uma medicação. Existem opções para ajudar a pessoa que fuma a parar de fumar, porque não há quantidades seguras do consumo de cigarro para a saúde do coração. Fora câncer e todas as outras doenças. Aqui falando só do coração, não há quantidade segura. Consumir pode fazer mal do mesmo jeito. E isso inclui também o cigarro eletrônico, que está muito na moda, viu, Marcos? O cigarro do jovem, o tal do vape, ele... porque não tem alcatrão, não tem aquela quantidade de coisas todas, mas tem nicotina dentro, né? Existem os vapes que não tem nicotina, e aí você tem só o problema da exposição à fumaça quente, que pode induzir uma lesão específica no pulmão, lesão induzida pelo vape. Existe até esse nome aí, lesão induzida pelo cigarro eletrônico, por conta do calor da fumaça. Mas aqueles que fumam cigarro eletrônico com nicotina, para o coração, eles estão fumando a mesma coisa que fumar o cigarro normal, porque dentre as 4.700 substâncias do cigarro, a que faz mal ao coração é a nicotina, que aumenta a pressão arterial, estressa o sistema cardiovascular, e aí o cigarro eletrônico com nicotina, ele tem praticamente o mesmo efeito aí. Então isso vale também para a turma jovem aí que está nessa modinha do vape. Dr. Wander Wade trouxe hoje 6 simpatias para que você possa ter um 2023 com o coração, mais em paz com o coração, né? Trocar o sal por um light, comprar metade da quantidade de arroz integral, né? Isso. Somar a quantidade de carne que você consome por semana, dividir por 3, carne, frango e peixe, né? Trocar o pão, aquele pão gostoso com nata, trocar o sorvete e a pipoca por um mix de sementes. Isso, né? Exatamente. Dedicar 15 a 20 minutos é pouco tempo, né? Dá para dedicar tranquilo, né? Exatamente. 15 se eu a 20 pedisse uma minutos. hora, se eu pedisse uma hora, Marcos, eu sabia que eu estava exigindo muito, mas 15 minutos para você mesmo, né? Para você mesmo. Pra você respirar, não pensar em nada. E olhar para o mundo. E o principal de todas elas, parar de fumar. Parar de fumar. Para quem fuma, parar de fumar. Com certeza, é a medida mais importante. Dr. Wander, ele é cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Peneda, aqui em Caicó. Telefones 994 22 31 38, 994 31 0681. Dr. Wander, feliz ano novo, obrigado aí pela parceria de sempre, e algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu só tenho a agradecer já se vão 4 a 5 anos, né, Marcos? Pois já perdi até a conta aí, pelos 4 a 5 anos aí que a gente tá juntos aqui no programa. Agradeço pela confiança, e que 2023 traga saúde e paz para todos nós e todos os nossos ouvintes do Pro 95. 7h38, vamos para o intervalo comercial.